eu não vou compartilhar, porque eu vou apenas falar sobre ele e explicar. Mas primeiro eu quero fazer um combinado com vocês. Deixa só eu achar o meu arquivo aqui para a gente fazer o nosso combinado. Nós vamos fazer uma prova e 2 trabalhos, tá? A gente mudou um pouco essa modalidade. Uma prova e 2 trabalhos, então. Vai ser uma prova valendo 4, um trabalho valendo 4 e um trabalho valendo 2. O primeiro trabalho vale 2. O segundo trabalho vale 4. O segundo trabalho, que vale 4, normalmente ele é mais extenso que o primeiro, tá? O prazo para a entrega do primeiro trabalho vai ser no dia 6 de junho. Depois eu vou mandar tudo isso para vocês ali no grupo, tá? O primeiro trabalho, o prazo de entrega vai ser dia 6 de junho, valendo 2 pontos. O segundo trabalho, valendo 4 pontos, o prazo de entrega vai ser no dia 18 de julho. E a nossa prova será também no dia 18 de julho. Isso quer dizer que as nossas aulas, a última semana de aula que nós teremos, será naquela semana que antecede a essa. Deixa eu pegar o calendário aqui. Vai ser na semana do dia 10 de julho. E na semana seguinte é a prova, e para quem pegar exame, que eu espero que ninguém de vocês pegue exame, vai ser no dia 25 de julho, é feriado, eu vou ter que marcar outro dia de prova daí com vocês. Pontos importantes. A média para aprovação é 7. Vocês não podem ter menos que 75% de frequência, sob pena de reprovação. É muito importante que vocês entreguem todos os trabalhos, os 2 trabalhos, assim como também façam a prova, porque se uma prova vale 4, o trabalho vale 2 e o outro trabalho vale 4, a gente fazendo a soma dá 10. Se vocês se dedicarem, estudarem, fizerem o trabalho direitinho, vocês podem chegar à máxima de 10. No exame, a média para aprovação também é 7, se eu não me engano. Agora me falhou a memória. O e-mail para enviar o trabalho também eu vou informar no corpo do e-mail, tá? Os conteúdos que nós vamos trabalhar. A gente vai falar... Nossa, que loucura. Abriu um negócio aqui, nada a ver, mas tudo bem. Nós vamos falar sobre ética, que é principal... Deixa eu ver, alguém me chamou aqui. A prova será online, sim, Patrícia. Nós vamos falar sobre ética, nós vamos falar sobre rotinas de departamento pessoal, nós vamos falar um pouco sobre legislação trabalhista, sobre a tributação da folha de pagamento, todos os impostos que incidem em uma folha de pagamento. Nós vamos falar sobre o que é o INSS retido, o que é o INSS patronal, o que é o imposto de renda retido. Vamos falar sobre FGTS, vamos falar sobre benefícios, vale transporte, vale alimentação. Vamos falar sobre férias. É um tema bastante abrangente, bastante interessante. É um conteúdo muito rico, esse que eu vou passar para vocês. Para começar a nossa disciplina, a gente vai começar conversando sobre ética. Vocês chegaram a ver o material que eu enviei para vocês? Eu vou compartilhar a janela aqui, que eu acho que fica melhor. O que exatamente vem a ser ética? Eu vou começar dando um exemplo para vocês sobre ética.
teve uma corrida em 2012 na Espanha e o queniano Abel Mutai, ele era já medalha de ouro nos 3.000 metros com obstáculos em Londres. Ele estava a poucos metros de distância da linha de chegada e ele ia ganhar a corrida, então. Ele parou para tirar fotos, para dar atenção para o público, a poucos metros da linha de chegada, e atrás vinha correndo um espanhol, o Ivan. Ele, percebendo que o queniano não tinha entendido, que ele ainda não tinha cruzado a linha de chegada, começou a gritar com o queniano para que ele corresse, para que ele atravessasse a linha de chegada, e chegando perto do queniano, ele empurrou o queniano até que ele passasse a linha de chegada e tirasse o primeiro lugar na corrida. Ele agiu com ética nessa situação, porque ele poderia ter deixado o queniano parado tirando fotos e ter passado a linha de chegada e ter tirado o primeiro lugar. Mas a consciência dele, o pensamento ético dele, não permitiu que ele agisse dessa forma e fez com que ele empurrasse o queniano, para o queniano passar, então, a linha de chegada, ultrapassar a linha de chegada e ganhar a corrida, vencer a corrida, ser o grande vencedor desta corrida, então, da Espanha. Foi ético o comportamento dele? Extremamente ético, porque a corrida toda ele estava atrás do queniano. Ele poderia ter tirado vantagem disso, do queniano não ter entendido e ter ganhado, tirado o primeiro lugar na corrida, mas o comportamento dele, a postura ética dele não permitiu que ele agisse dessa maneira, e nas fotos ali vocês podem ver que ele empurrou o queniano tirou o primeiro lugar, ele acabou ficando em segundo lugar. Essa história mostra pra gente que o Ivan, o espanhol Ivan, ele seguiu seus princípios éticos. Ele agiu com ética, ele agiu com ponderação, ele respeitou o adversário dele, que estava a corrida toda à sua frente, quando ele poderia ter tirado vantagem sobre isso. E o comportamento ético é sobre isso, é sobre como ética. Tem uma frase que as pessoas usam muito: ético é o que você faz quando os outros não estão olhando, não aquilo que você faz para as pessoas olharem. Uma colega minha hoje me disse uma coisa interessante: eu trabalho em silêncio, eu faço o que eu tenho que fazer, eu não sou igual uma galinha que bota um ovo e sai gritando para mostrar para todo mundo que botou um ovo. Eu faço o meu trabalho. Ela estava falando isso em relação a um comentário que ela ouviu no corredor de tipo: a fulana não faz nada, porque não aparece. Ela trabalha em silêncio e ela entrega resultado. Como os colegas não veem o que ela faz, apenas a diretoria enxerga o resultado que ela entrega, saiu esse comentário e aí ela disse que ela não é galinha para gritar cada vez que bota um ovo. Então, por isso as pessoas não enxergam o que ela faz. Ela trabalha em silêncio. E isso tem muito a ver com comportamento ético também. A gente não precisa agir com ética e gritar aos quatro ventos: eu encontrei um dinheiro no chão e eu entreguei, eu encontrei uma carteira e eu entreguei, fui eu que entreguei. Não tem necessidade, a gente não precisa se glorificar com um feito como esse. Ética do grego é ethos, se refere ao conjunto de valores, regras definidas por um determinado grupo ou cultura, o que é comum a todos. Então, a ética define como o homem deve se portar no meio social. Vou dar um outro exemplo para vocês de ética. O casal vai com o filho na sorveteria e dá R$10 para o filho pagar o sorvete dele, e o sorvete dele custa os exatos R$10. E a moça
na hora de devolver o troco, em vez de devolver, custava R$ 9, por exemplo, né? Em vez de devolver R$ 1 para a criança, devolveu R$ 10 para a criança. A criança volta lá no pai e diz: ah, poxa vida, mas se custava R$ 9 o meu sorvete, ela tinha que me dar só uma moedinha, ela me deu R$ 10 de volta, tá errado. E o pai fala: não, filho, guarda, bota no bolso, outro dia tu compra outro sorvete. Aquela moça daquele caixa, ela vai precisar tirar do bolso dela esses R$ 10 para pagar. Se esse pai tivesse ensinando para essa criança já desde pitoquinho o que é comportamento ético, ele iria dizer: filho, você volta lá na moça, fala para ela que ela te deu o troco errado, devolve esse dinheiro porque ela vai precisar pagar por isso. É ensinar os princípios éticos, é ensinar para as crianças o que é certo e o que é errado. E para os adultos, a gente pode ensinar ainda o que é certo e o que é errado? É óbvio que a gente pode. E a gente pode ensinar o que é certo e o que é errado conversando e mostrando para eles que hábitos errados, hábitos que a sociedade comete, hábitos que os nossos políticos cometem, e por que melhor exemplo para falar da falta de ética do que os políticos que dizem e dizem que não disseram, né? Fazem e depois dizem que não fizeram. É o verdadeiro mata e chora no velório, né? Então, a ética, ela implica em nós nos fazermos uma autoanálise do nosso comportamento, de como nós nos comportamos, de como foi o nosso dia, o que nós fizemos de certo, o que nós fizemos de errado, por onde nós andamos, onde nós navegamos, o que nós precisamos fazer. Deixa eu pensar num outro exemplo. Participei de uma reunião, um exemplo aleatório. Participei de uma reunião e a reunião é sobre uma negociação comercial e tudo que foi negociado naquela reunião precisa ser mantido em sigilo. E foi assinada uma ata na reunião de que se manterá a negociação em sigilo até que cumpra-se, até que se execute. E eu sair da sala de reunião e contar para o primeiro colega no corredor é ético? Não é ético. Eu estou quebrando com o que eu combinei, eu estou quebrando o combinado que eu fiz com todas as outras pessoas que estavam naquela reunião. Um exemplo, antigamente os alunos poderiam até fumar nas salas de aulas. Hoje isso não é mais permitido. Isso também tem a ver com a ética, tem a ver com os nossos hábitos, tem a ver com o viver em sociedade, tem a ver com respeitar o próximo, né? Antigamente, eu não sei, faz muito tempo que eu não frequento uma escola, mas antigamente se fumava no recreio, os meus colegas fumavam, eu lembro claramente disso. E hoje em dia eu não sei como está essa situação nas escolas, mas a gente percebe que a sociedade ela está cada dia mais complicada, né? Os homens eles acabam precisando estabelecer normas, regras, padrões de comportamento e de conduta para que seja possível viver e conviver em grupos, né? Para que as pessoas se respeitem, para que respeitem os nossos direitos, para que nós respeitemos os direitos da sociedade, as obrigações, os deveres, para quando nós formos questionados, a gente se lembre do que foi combinado, do que é certo, do que é errado. Tá certo eu encontrar um celular em cima de uma mesa no restaurante, eu pegar o celular e ir embora? Não tá certo. O que isso tem a ver com ética? Isso é roubo. Roubar não é ético. O que o governo faz não é ético. Teve um exemplo, bom, esse eu não posso citar porque ele fala de política, melhor a gente não mexer com eles, né? Assim, para a gente entender, então, o que é ética nos dias atuais, é importante a gente verificar os pensamentos de antigos filósofos sobre o tema da ética. A ética na antiguidade, ela surgiu na Grécia Antiga. Os gregos, eles associavam a ética com a ideia de moral, de questões de cidadania,
de costumes. Eles pensavam dessa forma porque eles precisavam enaltecer a ideia de honestidade, fidelidade, harmonia, considerando que as cidades daquela época estavam em processo de desenvolvimento. Então, quer dizer, era muito fácil roubar, enganar, mentir. Então, se usava muito a questão ética, a questão de ser honesto, de ser fiel, de se trabalhar e de conviver em harmonia na Grécia Antiga. E os três filósofos, que mais se destacavam na época foram Sócrates, Platão e Aristóteles. Tem várias tiradas deles, assim, várias frases. Só sei que nada sei é uma de Sócrates, né? E agora me lembrei de uma situação que hoje aconteceu lá na empresa. Eu vou anotar isso aqui, porque isso aqui cabe bem para o que aconteceu. Só sei que nada sei. É um tal de sabe que não sabe e viu que não viu e diz que não viu e diz que viu, né? Que eu só sei que não sei. Eu nunca nem vi. Vocês já ouviram falar do nunca nem vi? Eu vou achar esse vídeo para mostrar para vocês. Então, Sócrates ele forçava os indivíduos a refletirem sobre si, refletir sobre as suas ações, refletir sobre a sua postura, sobre a sua conduta na sociedade, enquanto cidadão de uma comunidade, enquanto vivia em grupo. O sujeito ético é aquele que sabe o que faz, que conhece as causas, os fins da sua ação, que conhece as consequências, que tem valores morais, que respeita os seus valores, que ele não trabalha para piorar a ignorância das pessoas. E a gente sabe que existe muita gente ignorante por aí, né? E elas nos atingem e tentam nos atingir algumas vezes das piores maneiras possíveis. Platão reforçava o paradigma do bem com o objetivo de nortear ações morais, né? A ética era baseada na racionalidade. Portanto, o homem somente estava apto a praticar o bem quando pautava suas atitudes na razão e não no prazer e nas emoções. Frases de Platão. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Quer dizer, nada vai mudar se eu não mudar. Não adianta eu querer que a pessoa mude. Vamos falar em relacionamento. Meu relacionamento não tá legal, meu namorado é um porre, ele é chato, ele briga comigo, ou meu marido, ele não faz nada certo. E reclamar. E aí tem um diálogo e fala para ele assim, fulaninho, eu quero que tu mude, tá? O teu comportamento comigo, eu quero que tu repare mais em mim quando eu corto meu cabelo, quando eu lavo meu cabelo, quando eu passo batom vermelho, rosa, roxo, pink, quando eu coloco uma blusa diferente, quando eu faço uma make ou quando eu não faço uma make, eu quero que tu preste atenção e que tu me elogie mais. Mas eu não faço nada disso. Eu não arrumo meu cabelo, eu não me maquio, eu não me visto bem, eu vivo desleixada. Eu quero que ele mude o comportamento dele. Eu quero que ele não vá mais jogar futebol. Eu quero que ele fique em mim, porque eu fique comigo em casa, porque eu estou me cuidando e me arrumando e me preparando para ele. Só que eu não estou fazendo nada para melhorar o relacionamento. Eu estou só cobrando dele que ele não vai jogar futebol. Quem está errado? Ele que não vai jogar futebol ou eu que quando ele está em casa comigo não faço nada? Não faço janta, não faço chimarrão, eu não me arrumo, eu fico desleixada de pijama jogada no sofá e peço uma pizza para comer porque estou com preguiça de fazer a janta. Quem é o errado? Nada muda se a gente não der o primeiro passo. A gente quer melhorar o relacionamento, a gente tem que dar o primeiro passo. Não tá legal o clima no trabalho, tá tenso, tá denso, tá pesado, tá chato, as pessoas estão brigando. Eu quero que as coisas melhorem, eu quero que as pessoas se entendam, eu quero que tudo dê certo. Eu vou dar o primeiro passo em direção à mudança, eu vou promover a mudança, eu vou proporcionar que isso aconteça.
Teve uma coisa que aconteceu na semana passada que foi bem interessante. Tem uma calça que eu comprei para mim há algum tempo e que eu não estava conseguindo usar. E aí eu pensei, vou vender no brechó, né? Daí eu vi que era o estilo de uma colega minha, pensei, vou dar para ela, né? Aí eu dei a calça para ela e ela trouxe um escarpão para dar para mim, só que não serviu, porque ela calça 36, eu calço 37, então eu disse para ela, olha, não serviu em mim, ficou muito apertado. Ela deu para outra colega o escarpão e aí a gente criou um ciclo do giro do bem, quer dizer, eu dei para ela uma calça, minha colega ganhou um escarpão, essa semana eu ganhei um outro presente dessa outra colega, e assim a gente começou um ciclo, e aí a outra viu, que bacana, eu também tenho um blazer lá que eu não uso mais, eu vou dar para fulana, ela levou o blazer, deu para fulana, porque ficou apertado, porque eu engordei um pouquinho. Então, quer dizer, a gente faz um passo em direção à mudança e isso também é ético. Eu teria ganhado mais se eu tivesse vendido no brechó? Teria, talvez, mas eu não teria feito uma colega feliz, eu não teria feito duas colegas sorrirem, eu não teria feito 3 colegas ficarem extremamente alegres, eu não teria ganhado um presente, eu teria talvez vendido a calça por 20 ou 30 reais, eu não sei quanto o brechó está pagando, o que não daria para comprar outra calça e eu não teria promovido a felicidade de outras pessoas. Então, isso também tem a ver com ética, isso também tem a ver com princípios. Quais são os meus princípios? Eu não uso mais, eu vou ser egoísta e vou deixar guardado no meu armário, porque um dia eu vou olhar para a calça e vou pensar assim, eu já te usei, hein? Para quê? Energia parada, né? Bota para rodar. Alguém pode rebolar com a calça por aí e que seja ela, então. Para Aristóteles, então, a ética consiste em seguir o caminho do meio. A gente não pode se perder nos opostos e não pode cometer excessos. O caminho do meio é o caminho do equilíbrio. A gente precisa manter o equilíbrio, andar em equilíbrio. É um princípio que deve seguir a vida humana. Ele fica muito ligado à razão, onde o homem é dotado de razão para alcançar a virtude. Eu ajo muito pela razão e preciso identificar onde está sendo dominado pela paixão, reconhecer os extremos e agir mais racional. Quem me conhece, quem já teve aula comigo, quem apresentou TCC para mim, sabe que eu sou uma pessoa extremamente emotiva. Eu sou bastante coração, mas eu ajo muito pela razão. Certa vez uma colega lá na empresa falou para mim assim, ela me pediu, era um feriado que a equipe comercial ia trabalhar, o setor dela não tinha necessidade de trabalhar, mas ela queria trabalhar porque ela queria engordar um pouquinho o banco de horas dela para tirar uma folga depois em outro feriadão que cairia numa quinta ou numa terça para agregar valor à vida dela. E eu neguei, não autorizei que ela trabalhasse e ela então não trabalhou, mas ela falou para mim assim, poxa vida, eu achei que tu fosse minha amiga. Eu falei, sim, eu sou tua amiga, mas nem por isso eu preciso fazer o que tu quer. Eu não preciso te beneficiar para ser a tua amiga. Antes de ser tua amiga, eu sou gestora do setor de RH aqui da empresa e eu preciso agir com a razão, eu preciso ser racional. No momento de tomar uma decisão, de permite ou não permite, executa ou não executa, demite ou não demite, contrata ou não contrata, eu não posso pensar, mas a fulaninha é tão queridinha, né? Vou contratar ela. Não. Eu preciso ser racional, pensar quais são os benefícios essa contratação vai trazer para mim, para a empresa, para mim, falando como para a empresa, como se eu fosse a empresa. E se não vai trazer nenhum, se não vai agregar em nada e eu não tenho necessidade dessa contratação, eu vou agir com o racional e não vou contratar. Então, ser racional na tomada de decisões também é ético. Quando a gente se deixa levar pela emoção, quando a gente se deixa levar pelo coração, nem sempre a gente toma a atitude certa. Nem sempre a gente
age corretamente. E isso pode respingar depois, podem ter consequências os nossos atos. Então, os filósofos medievais, a felicidade se encontra na vida dedicada a Deus, o homem moral é o homem temente a Deus. Na era moderna, a moral pode se desvincular do religioso, é possível que um ateu seja moral, já que os valores se encontram no próprio homem. No iluminismo, a base do nosso senso, que é bom ou que é ruim, que é certo ou que é errado, que é a nossa consciência de seres humanos, não agentes livres e racionais que devem perceber o respeito apropriado a esses seres. Aqui também tem muito a ver com o ético. Existe na sociedade muito preconceito, preconceito de raça, de gênero, de etnia, de religião, de todos os tipos. Todo e qualquer tipo de preconceito existe. E existe aquele preconceito de tipo, tu é ateu por tu ser ateu, por tu não ser temente a Deus, por tu não acreditar em Deus, tu não é ético, tu não tem moral, tu não pode proferir a tua palavra na minha direção porque tu é ateu, e tu sendo ateu tu não é ético, e eu não concordo com isso. Eu acho que isso muito tem a ver com essa criação da geração nova, geração Nutella, geração Z, né, que a gente fala. Então, eu tenho uma jovem aprendiz que ela falou assim para mim, Lu, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, eu não tenho fé nenhuma, eu não consigo acreditar nessas coisas que tu fala. Nós estávamos falando sobre espiritualidade, Deus, sobre o evangelho, eu e uma outra colega, porque a colega é evangélica e cristã, então nós entramos nesse assunto. E ela, ouvindo o nosso debate, depois, quando estava sozinha comigo, que ela se sentiu mais à vontade, ela me falou. E aí, então, eu sugeri a ela que ela fizesse pesquisas, mas não pesquisas tipo Deus existe. Não, faça pesquisas sobre a história, sobre a idade antes de Cristo, sobre como foi a história de Cristo, sobre a idade da pedra. Pedir para ela olhar a história sob outro contexto, que aí ela vai ver que até mesmo a história que a gente estuda lá, ela está no 3º ano do ensino médio, lá no ensino médio, ela fala também sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Ela fala sobre Júlio César, fala sobre tantas outras coisas, né? Então, a ética romana, os filósofos romanos, eles acreditavam que o maior objetivo das ações humanas estava baseado na virtude, a qual era medida através da honestidade. Tu só tem virtudes se tu for honesto. Se tu não for honesto, tu não tem virtude alguma, quer dizer, tu não vale nada. A ética cristã baseada no amor ao próximo. E aí foi um exemplo que eu usei com essa aprendiz. Eu disse para ela, qual é o sentimento que tu tem pela tua mãe quando tu olha para ela? Eu amo a minha mãe. E como tu explica esse amor que tu sente pela tua mãe? E aí ela parou e ficou pensando. Ela disse, Lu, eu amo a minha mãe, assim, eu gosto do cheiro dela, eu gosto do jeito dela. Eu disse, tá, tu gosta do cheiro dela. E o cheiro tem forma? Não, o cheiro não tem forma. E aí eu fui fazendo outros questionamentos. Eu disse, tá, então tu tá me dizendo que o cheiro não tem forma, que tu ama a tua mãe, que o amor não tem forma, mas que tu não acredita em Jesus. Sim, Jesus não tem forma, eu disse, o cheiro também não tem forma. E tu acredita no cheiro. Tu cheira a tua mãe e tu sente amor por ela, tu sente amor pelo cheiro dela. E aí eu fiz ela pensar bastante, até na próxima consulta que ela foi com a psicóloga pediu meu telefone e me ligou. Eu pensei, né, a menina deu meu telefone para a psicóloga agora vai me ligar e vai dizer que eu dei um nó na cabeça da guria, né? E a psicóloga me ligou e disse que ela apareceu na sessão com uma Bíblia debaixo do braço, pedindo para conversar sobre Jesus, que ela queria entender um pouco melhor. Que ela não fez crisma, não fez comunhão, a mãe dela não obrigou, ela não quis fazer, uma família um pouco desestruturada, e então ela não tinha fé
porque ela não acreditava, porque ela não teve orientação dentro de casa. Então, quer dizer, de novo, a orientação que nós damos para os nossos filhos dentro de casa é ela que forma a ética, seja a ética moral, a ética cristã, a ética das virtudes, não importa qual o teor de ética que é construído no ser humano, e o ser humano, seja filho, seja pai, seja mãe, seja irmão, namorado, qualquer que seja. Mas é a partir daí, é a gente despertando e mostrando. Ah, tu não acredita em cheiro, tu acredita em cheiro, mas tu não acredita em Jesus. Cheiro não tem forma, Jesus não tem forma, o amor não tem forma. E isso tudo, profissão não tem a ver com ética, tem muito a ver com ética, porque nós somos éticos. E para trabalhar no setor de recursos humanos, nós precisamos ser extremamente éticos. Então, quer dizer, os salários não têm nome, os salários não têm dono. Quando me perguntam quanto fulano ganha, não sei. É verdade que vocês vão demitir o ciclano? Não sei, nunca nem vi. Nunca nem vi, não sei do que tu tá falando. Então, nós não podemos vazar informações, nós não podemos fornecer informações, porque a gente desperta nas pessoas a curiosidade, e a curiosidade, ela nem sempre é positiva, muitas vezes ela pode trabalhar contra nós, né? Então, não é benéfico. A ética passou por uma crise no século XX, centralizada na sociedade do consumo e individualismo. O que é a sociedade do consumo? É o que nós vivemos. O individualismo é o que nós vivemos. Caminhos desvirtuados é o que nós vivemos. A preocupação da coletividade no mundo ocidental capitalista. Isso foi o que inaugurou a crise ética. Eu estou trabalhando lá na empresa no programa de compliance, e o compliance muito tem a ver com ética, com comportamento ético, com postura ética, com ações éticas que são tomadas dentro da empresa, dentro da organização, desde a alta diretoria, que são os sócios, os donos, os proprietários, até os gestores, os líderes de cada setor, até o aprendiz, o cara da portaria, a tia do cafezinho, a tia da limpeza, o pessoal do estoque, do comercial, de que setor for. Todos precisam estar alinhados e entrelaçados e em comum acordo com princípios de comportamento ético. A gente vive na sociedade do consumo, onde domingo é dia das mães, e vocês experimentem ir para o centro de Santa Cruz sábado. Primeiro, vocês não vão achar lugar para estacionar, assim a gente já não acha, imagine sábado. Segundo, vocês não vão conseguir entrar em loja nenhuma, vai ser um empurra, um desespero, como se o mundo fosse acabar. Hoje já está assim, imagine sábado. Né? Sábado passado, eu levei a minha mãe no centro aqui em Veracruz, ela queria ir na farmácia Biofarmas para comprar uma pomada manipulada que ela usa na pele do rosto dela. Eu não estava achando lugar para estacionar. E a minha mãe não pode caminhar muito, porque ela caiu, ela está com um colete, uma cinta, assim, para não movimentar muito a coluna dela. Então, eu parei no meio da rua, liguei o pisca-alerta, eu falei, tu entra na farmácia, pega o teu produto, tu volta, me espera na calçada que eu vou dar a volta na quadra para te pegar. Não tinha lugar para estacionar, gente. E, tipo, Veracruz é uma cidade pequena em relação a Santa Cruz. Se sábado a gente for para o centro em Santa Cruz, não vai achar lugar para estacionar. Ou tu vai cedo e acha um lugar, ou então não existe. E olha que eu já fui sábados de manhã, assim, tipo, 8 horas para Santa Cruz e não achei lugar para estacionar. Em véspera de datas como essa. E o que é isso? É a sociedade do consumo. O Dia das Mães é um dia para te prestigiar tua mãe, para te estar com ela, para te estar perto dela. Dar um presente é carinhoso, mas é muito mais carinhoso tu estar com ela, estar presente, dar atenção para ela, ouvir, conversar, toma chimarrão, prepara o almoço, leva para almoçar fora, não sei, faz qualquer coisa, faça atitudes, né? A gente não precisa da sociedade
do consumo. A minha mãe já ganhou presente, né? Eu já comprei há algum tempo atrás, há um mês atrás, na verdade, eu acho que eu fui comprar um negócio para mim e ela viu e ela gostou. Eu experimentei, não serviu em mim, ela olhou, ela gostou, ela achou bonito, ela pediu para experimentar e eu senti que ela queria, então, em vez de comprar para mim, eu comprei para ela, acabei comprando outra coisa para mim, mas já serviu de Dia das Mães, mas não fosse isso, nós faríamos outra coisa, né? Não teria necessidade da correria para a sociedade do consumo. E essa sociedade do consumo é que deixa de ser ética. Aí vem a questão das promoções, né? Ah, Black Friday, liquidação, promoção, o que o povo faz? A Lu, que trabalha muito com o comércio, vai responder se eu estou mentindo ou se é verdade. Hoje custa R$5. Eles vão aumentar o preço para R$10, vão colocar na etiqueta que custa R$10, vão riscar e vão baixar para R$4,99 e vão dizer que está na oferta. Muito acontece isso, muitas lojas fazem com grandes redes, né, Lu? Sim, realmente. Isso acontece. Aumentam o preço e baixam 1 centavo e a gente acredita. E isso não é ético. Isso. Ou quando às vezes o preço é aquele produto, só que eles aumentam o preço, tipo um preço fantasma, e o preço continua como se tu fosse lá outro dia. É, exatamente. Ou eles aumentam o preço e falam que tu tá ganhando, em vez de tu tá comprando uma caneta, mas tu tá ganhando duas, só que essa caneta custava R$1 e agora ela tá custando 3. Então, quer dizer, tu não tá ganhando uma caneta, tu tá pagando o dobro pela mesma caneta. E, então, isso é a sociedade do consumo, e isso não é ético. Essas promoções fajutas que eles fazem não é ético. E tem uma loja de calçados que eu já saquei qual é a deles. Eles falam que na compra à vista tu ganha 20% de desconto. Aí tu olha dentro do calçado, tá escrito R$100, à vista, R$98. É um exemplo, tá, pessoal? Aí então, tá, peraí. Na compra à vista eu vou ganhar 20% de desconto. No meu entendimento, sobre R$98 eu tenho que ganhar 20% de desconto. Sobre o preço à vista, eu tenho que ganhar 20% de desconto. O que as lojas fazem? É 20% sobre o preço a prazo. Então, tu não fala que é sobre o preço à vista que tu vai ganhar 20% de desconto. Tu fala que é no preço a prazo que tu vai ganhar 20% de desconto se tu pagar à vista. Aí tu tá falando a verdade. Porque senão tu tá falando uma mentira. Tu tá falando que à vista tu ganha 20% de desconto. Então, eu quero 20% no preço que tá escrito ali na etiqueta como à vista. E eu briguei nessa loja. E o gerente veio tentar se explicar e eu dei um nó nele. E no fim das contas, nem ele sabia mais o que ele estava falando. Eu disse, quer saber, fica com esse sapato pra ti que eu vou embora. E fui comprar em outra loja por ignorância deles. Talvez ignorância minha também, mas que tá errado, tá. É só a gente parar e analisar um pouquinho mais a fundo a situação. Então, a ética que a gente vai estudar ao longo da disciplina, ela é de extrema importância para a nossa convivência em sociedade, para o nosso trabalho, para o desenvolvimento das nossas atividades, e ela é um ponto crucial, extremamente necessário. Ela passou e ainda passa por crise, a gente não pode deixar de estudar, a gente precisa considerar todos os fatores, a gente precisa entender o que é a definição de ética. Prof, vai dar uma aula toda falando só de ética, vai ser uma aula toda falando só de ética, porque a ética, pessoal, ela engloba muita coisa, ela não é só uma teoria, ela é a nossa convivência em sociedade, é o nosso relacionamento com as pessoas, é o que a gente passa no supermercado, na farmácia, no SUS. É ético tu consultar e o médico te falar que o que tu tem é grave,
e que tu precisa de internação e eles te deixarem numa sala de observações lá no ambulatório onde tu consultou por uma semana até que tu consiga leito, isso é ético? Isso é moral? Não é. Isso é desumano, isso não é ético, esse médico não está fazendo nada. A Secretaria de Saúde, o governo do estado, ninguém está fazendo nada para melhorar isso, e isso não é ético. E tem a ver com isso, tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com o trabalho das pessoas. Os médicos precisam ser extremamente éticos. Eles fazem um juramento ético, inclusive na sua formatura, e eles não cumprem. E aí a gente fala assim, poxa vida, mas e como é que fica esse juramento que eles fizeram? Como é que fica a consciência deles em relação a isso? Não fica. Eu não sei se eles não têm consciência ou o quê, mas não fica. As pessoas, elas não se respeitam mais como antigamente. Os filhos não respeitam mais os pais como era. Os pais não respeitam mais os filhos como era. E do mesmo modo, vizinhos, do mesmo modo na empresa, no trabalho, existe muita falta de respeito e isso tem a ver com ética. O RH, eu costumo dizer que é um setor extremamente sensível dentro das empresas. Ele tem informações sensíveis, muito ligados à Lei Geral da Proteção de Dados, e a Lei Geral da Proteção de Dados, ela se baseia muito na ética. Então, tem uma coisa que nós aplicamos lá na empresa, em relação à Lei Geral da Proteção de Dados, nós abrimos um processo seletivo, por exemplo, para auxiliar de estoque. Eu terminei o processo seletivo hoje, selecionei já as 2 pessoas que eu preciso contratar. Então, agora, todos os currículos que eu recebi para essa vaga e das pessoas as quais eu não chamei para entrevistar, eu vou deletar. E esta informação precisa constar na informação da vaga, e as pessoas que não foram selecionadas, que participaram do processo seletivo, elas precisam ser comunicadas que elas não foram selecionadas porque elas não atendiam os requisitos, o currículo delas será deletado e quando ela visualizar nas nossas redes sociais um novo anúncio de uma nova vaga, ela precisa enviar um currículo atualizado. Por quê? Porque é um dado sensível e eu, enquanto empresa, posso ser processada por guardar um dado sensível de outra pessoa que não me diz respeito, já não me interessa mais, já não serve mais para mim, porque servia e era necessário naquele momento, naquele processo seletivo. Então, eu tenho outras vagas abertas, eu preciso ter todo um cuidado no meu e-mail agora para deletar somente esses currículos. Então, como eu tenho uma colega que trabalha comigo no RH, que é minha assistente, e nós 2 recebemos o e-mail do recrutamento e eu peço para ela excluir da caixa de e-mail dela todos os currículos de auxiliar de logística, que foi o que nós contratamos, auxiliar de estoque. Já selecionamos jovem aprendiz, ela já excluiu todos os currículos de jovem aprendiz. Quando eu terminar o processo seletivo de comercial externo que eu tenho para Santa Catarina, Paraná e Porto Alegre, aí eu limpo toda a minha caixa de e-mail de uma vez só. Ou, quando eu estiver em alguma reunião, ela vai sentar na minha mesa, vai olhar os e-mails que podem ser excluídos ou não, porque eu sempre tenho uma demanda tão alta de coisa e eu sempre sou acionada por todos os setores que ontem, para vocês terem uma ideia, eu não consegui ler nenhum e-mail. Hoje de manhã eu tinha 86 e-mails para responder. E-mails de dentro da empresa, de fornecedor, e fora os currículos, né? Porque a caixa de currículos eu nem consegui olhar hoje também, não olhei ontem e não olhei hoje. Ela que separou os currículos para mim e aí eu fui para as entrevistas. Então, ela precisa me ajudar, inclusive, nisso, limpar minha caixa de e-mail de currículos. Teria necessidade de nós 2 recebermos? Não, poderia deixar só na caixa de e-mail dela.
Mas assim, se nós duas recebemos e eu separo para uma função, ela separa para outra função, são duas pessoas trabalhando na mesma coisa, e como a gente agora estava contratando, digamos assim, um bando de gente, né? Porque é um em Curitiba, é um em Maringá, é um para Blumenau, é um para Florianópolis, um para Porto Alegre, dois para trabalhar na matriz, um para trabalhar na filial, mais o jovem aprendiz, foram 8 contratações e ainda não terminamos, né? Então, nós contratamos hoje 2 pessoas e ainda falta o resto. Aí, se eu não consigo contar com a ajuda dela para isso, não anda. E aí vem a ética de novo, né, pessoal? Porque no meu e-mail tem outras informações sensíveis, tem informações sensíveis que a diretoria me passa. E eu preciso confiar nela, e ela precisa ser uma pessoa extremamente ética, porque eu poderia desconfiar e pensar assim, ó, cara, será que essa mulher não vai acessar o meu e-mail e olhar coisa que ela não pode? Eu não posso pensar isso. Eu não posso me preocupar com isso, porque daí eu não vou trabalhar. Eu preciso confiar nela e na ética dela de que ela vai fazer as coisas, de que ela vai resolver as coisas, de que se eu entregar para ela uma situação, ela vai, como a gente diz, mata essa cobra para mim. Hoje nós falamos sobre o Dia das Mães na semana passada. Eu mencionei algumas coisas que eu tinha pensado em fazer e ela absorveu, mas ela entendeu o que eu tinha feito e eu não disse faça, né? Eu pequei. E hoje, quando eu entrei no Desco de tardezinha, eu passei ali para comprar sachê para os meus pets. Eu entrei e dei de cara com as flores e eu pensei, putz, eu não encomendei as flores e eu não falei para a Fábio encomendar as flores e agora eu não me lembro se nós compramos ou não compramos. Aí eu mandei um áudio para ela e ela respondeu para mim, fica tranquila que amanhã a gente resolve e eu já sabia que tu não tinha comprado porque não veio a nota. Então, quer dizer, ela tá ligada em mim praticamente, né? Eu disse para ela, eu acho que tem um fio no meu cérebro ligado no teu, que eu penso e ela vai me ajudando a executar. E isso é trabalhar com ética, isso é trabalhar alinhadas. Esse slide, ele tem 65 páginas, do começo ao fim ele fala sobre ética. Se eu for falar sobre 65 páginas, a gente vai chegar até a meia-noite e eu não vou ter falado tudo. Eu queria dar só uma pincelada para vocês sobre o tema da ética, porque é extremamente importante, que logo ali na frente vocês vão entender e o que é que o RH faz e o que é que o RH tem a ver com isso. Na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar sobre o conceito de gestão de pessoas. E no conceito de gestão de pessoas, deixa só eu parar o compartilhamento aqui. No conceito, a aula está acabando, tá, pessoal? Tá aqui para fechar. No conceito de gestão de pessoas, eu vou começar a explicar para vocês como é que funciona o RH, o que é que nós fazemos, por que nós fazemos e como nós fazemos. Até o final, até o dia 17 de julho, vocês vão aprender, inclusive, a calcular uma folha de pagamento, férias e rescisão. Então, separem calculadora, não para a semana que vem, mas para a próxima, provavelmente, ou na outra. Nós temos 10 aulas, tá? Eu acho que a partir da quarta ou quinta aula a gente vai começar a calcular. E aí eu vou ensinar vocês a calcular a tributação, calcular a hora extra, férias, rescisão, e aí vocês vão poder auditar a folha de pagamento de vocês e brigar com a RH da empresa de vocês no final do mês, depois vocês põem a culpa na Profilu. Foi ela que me ensinou. A minha folha tá errada. Pode arrumar. Bota minha comissão direito aí. Tá bom, pessoal? Então, leiam o conteúdo. Todinho. A Lu fez TCC comigo, ela sabe como é. A Patrícia também fez TCC comigo, né, Patrícia? Sim. Então elas sabem como é que é. Leiam. E aí o trabalho, quando vocês forem fazer o trabalho, vocês vão ver que vão conseguir escrever com maior facilidade.
certo? Beijo no coração de vocês e até semana que vem. Final de semana eu coloco outro material lá na plataforma e aviso vocês. Se tiverem dificuldade de baixar, vocês me avisem no privado, tá? Tá. Beijo, boa noite, pessoal. Espero que vocês reflitam sobre as questões éticas. E se tiverem dúvida, me chamem, tá? Tá bom. Beijo, tchau.